Essa movimentação do setor público está acontecendo, né? Pelo menos ao que eu dos saiba. anos até 2003, 2004, a gente não tinha no Brasil uma linha de financiamento para saneamento básico, né? Com a criação do Ministério das Cidades, houve uma mudança bastante significativa na política nacional de um modo geral, né? Houve essa compreensão de que investir em saneamento básico era importante para a questão de saúde pública, para a questão ambiental, né? Então, de uns anos para cá, então a gente tinha as companhias, que nem a Corsã, a Comusa, o SAMAI, que aqui atuam aqui na nossa região, começaram a ter acesso a recursos, porque são investimentos relativamente altos, né? É uma operação cara também, né? É muito mais fácil tu tratar a água do rio e distribuir, levar na casa de uma pessoa do que pegar o dejeto, né? A gente pode ver pela casa da gente mesmo, né? Uma coisa é tu puxar um caninho, botar uma torneira, ligar ali, isso é rapidinho. Agora, vai tratar. Então, se criou uma situação que está em processo de mudança, né? E realmente, assim, esse fato aí de 2006, ele entrou para a história do Rio, né? Assim, por conta de que ele gerou uma mobilização também na classe política, porque as pessoas começaram a exigir isso, né, cada vez mais. A gente tem uma região que tem muito ativismo ambiental já de longa data, desde os anos 60, antes até dos anos 30, com o Henrique Reza, né? Então, existe essa tradição, mas os políticos daqui da nossa região geralmente resistiam, como de resto os políticos do Brasil de um modo geral, né? Essa questão de saneamento, cano enterrado não dá volta, aquela coisa só incomoda. Eu ia brincar com isso. Um chavão, mas esse chavão meio que está mudando, né? Hoje em dia se percebe também no setor da construção civil que é um grande mercado, né? Construir uma ET é uma obra tão rentável para uma empresa quanto construir uma estrada ou quanto construir um estádio de futebol, ou enfim, só para lembrar duas obras que estão aqui por perto, né? Mas, então, há um interesse também desse setor, tendo financiamento público, né? Então, Estamos avançando. Exato. Só que, como o Fernando ressaltou, assim, né? Eu participei do programa Pro Guaíba, há uns anos atrás, que instalou esgoto em São Leopoldo, em Cachoeirinha, Gravataí e Porto Alegre, né? E na época não houve uma preocupação em trabalhar a consciência da população de que esses sistemas só funcionam efetivamente quando a população se liga neles, né? E como muitas das nossas residências foram construídas na ausência disso, às vezes as pessoas nem sabem exatamente para onde vai o dejeto da sua casa. Então, é uma operação meio incômoda, né? Então, tu vai ter que ter também um grande trabalho de conscientização, né? Muitas vezes, e vai ter uma taxa, né? Que muitas vezes as pessoas vão reclamar, né? Então, às vezes ainda E vai ter o custo dessa transformação na casa para... Exatamente. Tu gasta algum dinheiro para abrir buraco, é uma obra desagradável, né? Depois tu vai ganhar uma... Então, mas a população tem que perceber, porque se ela quiser ter saúde pública, né? Ter menos gente correndo para os hospitais, ainda hoje no Brasil uma grande parte da população... Existe um dado, que a cidade que tem mais tratamento de esgoto no Brasil é Curitiba, é quase 90% da cidade. Das capitais brasileiras, né? Ela tem 56 internações por cada 100 mil habitantes de hospital. Isso é um número ultra baixo, né? Tem capitais que tem 5%, Pará, que tem 400, 500 internações, é 10 vezes mais. Então, e é muito mais caro tu manter uma pessoa num hospital, né, num leito, por mais simples que seja a individualidade, tu tem uma equipe, do que tu ter aquilo tratado, né? E além disso tem a vantagem ambiental, né, de tu ter um rio mais limpo, que tu também ao captar a água não só para consumo humano, tu também para a indústria também, né, as empresas também precisam de água, a agricultura também precisa de água, né? Então quanto mais limpa essa água, é um custo a menos. E é um fator de vantagem, né, para o desenvolvimento econômico de uma região. Bom, né? Queria ainda falar rapidamente em relação às cheias, né? Nós tivemos agora, no ano passado, uma cheia que foi a maior, pelo menos a informação que a gente tem dos últimos... 40 anos. 40 anos, eu ia falar 30, então é 40 anos. 65. E também temos estiagem na época de verão, sempre essa questão. O Rio dos Sinos é tão variável assim, por que isso acontece, como evitar? Historicamente, ele é um rio assim que tem ciclos, assim, a gente vai fazer... É próprio do rio. As características deles, nas partes altas ele é um rio de montanha, então rapidamente a chuva relativamente próximo ao mar, então a chuva que vem do oceano cai às vezes em grande quantidade e desce muito rápido, né? Então ele tem um regime torrencial, é uma torrente de água. E aqui embaixo ele entra numa região muito baixa, e a maior parte das nossas populações mesmo, no Vale do Paranhama e tal, estão em áreas que eram antigos banhados, áreas de várzea, então ele é suscetível de inundar, ela se espalha por aqui, né? Então, além disso, a gente tem cidades hoje que têm um alto índice de impermeabilização, isso faz com que uma enxurrada
rapidamente vá parar nos arroios, né? Ela não é absorvida. Antigamente, uma maior parte dessa água, quando não havia cidade, era absorvida na vegetação, era absorvida no solo, descia mais lentamente, né? Hoje a gente tem uma situação, então ele é um rio sujeito a enchentes e também, por outro lado, o sul do Brasil também tem fenômenos isso. Aí é um fenômeno mais macroclimático. Tu tem ciclos de seca e de chuva, né? E como hoje a gente tem uma população cada vez maior, a seca também se manifesta que as nossas companhias muitas vezes não têm uma capacidade operacional suficientemente folgada para garantir água para a população nesses períodos de seca que normalmente ocorrem no verão, quando então há maior consumo, né? Então o sistema fica também estressado, né? Então e aí é o risco de uma parada, ou ter que fazer um racionamento, essas coisas aumenta, né? É uma situação também decorrente dessa grande concentração de população que tem aqui, né? Quando a gente fala em estiagem, a gente sempre lembra ou se fala muito dos arrozeiros. Eles são realmente os grandes vilões da estiagem? Sem dúvida que o consumo da água pela agricultura é um consumo bastante grande, né? Mas existem outros fatores também que ajudam nessa. Esse é um dos fatores. O Rio dos Sinos tem 3 fatores, pelo que a gente está estudando agora na execução do plano de bacia, assim que está se apontando. Um é a questão do volume da captação de arroz, que tem uma influência principalmente até Campo Bom e até Novo Hamburgo, mas à medida que o rio se aproxima do Guaíba, ele sofre também muito um efeito de retenção dos ventos. Se o Guaíba está com vento sul, ele empurra as águas para o norte e segura o Rio dos Sinos. Então a vazão do rio é mais lenta, ele vai esvaziando mais devagar. Se o vento não está operando, ele drena mais rápido, então o rio vai embora mais rápido, então baixa mais ligeiro. E o outro fator que influencia ele, além das chuvas propriamente dito, né, que é o que emana, né, é que a gente tem uma transposição de águas do rio cair para gerar energia no lado de cá. Então essa transposição também, então são 3 fatores que ajudam, que mexem bastante, assim, né. Mas quem comanda isso, na verdade, são os grandes ciclos meteorológicos, né, que isso aí depende das correntes marinhas, da laninha, é uma dinâmica muito maior, assim, né, que aí afeta todo o sul do Brasil, né, quando tem essas... própria chuva e outra coisa é o seguinte, nenhuma dessas situações é nova. Todas essas situações, algumas delas têm mais de 100 anos, né? Desde que se colonizou a bacia existe uma série desses elementos. Precisamos desenvolver estratégias também de conviver com isso. Não é acabando com um elemento ou outro que nós vamos chegar nós temos que minimizar esses impactos, aqueles que não são naturais. Os que são naturais, precisamos aprender a conviver com eles. Se de repente eu não tenho condições de fazer uma determinada atividade, uma determinada captação de água, etc., precisamos, né, que a população tem que estar consciente de cobrar daqueles que têm essa responsabilidade de uma adaptação a essa situação, que ela é possível, no sentido de conviver com isso. Periodicamente, em ciclos trienais ou quinquenais, passamos por períodos de 2 ou 3 anos de estiagem no final do ano, de cheias em agosto. Somos gaúchos, a gente sabe que a chuva de agosto pega no pala, não existe. Esse ano tivemos seca em agosto, depois tivemos uma chuva terrível em setembro. Então é uma situação que nós sabemos que irá acontecer, precisamos nos preparar para ela. Bom, eu queria agradecer a vocês, eu falei antes em off, né, que o tempo seria curto, com certeza foi, a gente poderia falar muito mais sobre isso, mas nós temos que encerrar o programa. Muito obrigada, Arno, obrigada, Fernando, pela participação. A gente que agradece a oportunidade. E nós vamos ficando por aqui, então na próxima semana a gente volta com mais um tema importante para a nossa comunidade.